Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para trazer para vocês uma aula de ótica geométrica, a parte de lentes esféricas. Sou a professora Ana Paula, vamos dando continuidade às nossas aulas. Espero que todos vocês estejam estudando, porque agora é a hora para a gente estudar, para a gente não deixar a peteca cair, tá? Bora lá com a nossa aula. Vamos lá. Então, pessoal, lentes esféricas. A gente classifica as nossas lentes conforme a borda delas, tá? Pode ser borda fina ou borda grossa. As lentes de borda fina podem ser as biconvexas, as plano-convexas ou a côncavo-convexa. A representação delas, geométrica ou a representação feita no papel, é a setinha para cima, tá? A setinha para cima dessa forma aqui, ó. Dessa forma aqui. A de borda grossa são as bicôncavas, as plano-côncavo e as côncavos convexas. Peraí que eu deixei cair minha caneta. Achei. É representada com a setinha para baixo, quando a gente vai fazer geometricamente nas nossas atividades, ou nas apostilas, ou nos livros. Nós temos, então, a classificação delas da seguinte forma. A gente olha o índice de refração. Se o índice de refração da lente for maior do que o do meio, que é o que normalmente acontece, tá? Nós temos as lentes de borda fina com um comportamento chamado convergente. Comportamento convergente é quando os raios convergem, os raios se juntam no foco. As de borda grossa vão ter o comportamento divergente, então quando os raios se abrem. A gente diz que os prolongamentos dos raios, tá, se juntam no foco, mas os raios eles refratam se abrindo. É o que normalmente acontece, o índice da lente é maior do que o índice do ar. Tá? Nós temos um segundo caso, que é quando o índice da lente é menor do que o índice do meio. Nesse caso, fica o contrário. As lentes de borda grossa, elas são convergentes e as de borda fina são divergentes. Vamos ver então a formação de imagem dessas lentes, tá? Quando a gente coloca um objeto antes, lá atrás, bem antes do foco, lembrando que nas lentes nós temos alguns elementos que são importantes. Tem o foco, o anteprincipal. Nós temos aqui esse pontinho aqui que é o foco e esse outro aqui que é o anteprincipal. E esse aqui é o centro óptico da lente. A distância do centro óptico ao foco é a mesma distância que do foco ao anteprincipal. Então, se a gente colocar o objeto bem longe da lente, antes do anteprincipal, o que nós temos? Nós temos os raios notáveis. Ó. Um dos raios notáveis é esse azulzinho aqui. É todo raio que vem paralelo, ele vai refratar na lente passando pelo foco. O foco lá do outro lado. Outro raio notável é o raio que passa no centro óptico. Ele cruza reto, ele não sofre desvio, ele refrata sem desvio. Onde os dois raios se encontram, aqui, nesse pontinho aqui, que é onde os dois raios se encontram. O terceiro raio também, né, que é o raio que passa pelo foco, ele refrata paralelo. Onde os três raios se encontram, então, agora, aqui nós temos a formação da imagem. Vejam bem, ó, o nosso objeto a gente colocou com a setinha para cima. A nossa imagem saiu com a setinha para baixo. Como a imagem ela não é feita com prolongamento de raios, ela é feita com os raios próprios refratados, ela é uma imagem de natureza real. Ela é uma imagem invertida, então nossa imagem também é menor. Então, quando o objeto é colocado antes do anteprincipal, nós temos uma imagem menor, real e invertida. Lembrando, pessoal, que toda imagem real
toda imagem real é uma imagem que é projetada. Toda imagem real é uma imagem que sai num anteparo. Ela é projetada em alguma coisa, tá? Então, toda imagem real, ela é projetada. Lembrem disso. Toda imagem real é uma imagem propetada. Meu Deus. Projetada. Perdão, gente, aqui é para ser um J, tá? Ela é projetada. Nossa. Agora a gente vai colocar o objeto sobre o A, bem sobre o anteprincipal. Fazer os raios notáveis, então, todo raio que vem paralelo, refrata passando pelo foco. Todo raio que passa pelo centro óptico passa reto, não sofre desvio. E todo raio que passa pelo foco refrata paralelo. A imagem se forma exatamente sobre o anteprincipal e é do mesmo tamanho que o objeto. Então, nós temos uma imagem igual, do mesmo tamanho, também invertida e real. Esse exemplo aqui, um exemplo bem clássico disso aqui, é a máquina de Xerox, por exemplo. Quando ela faz uma cópia exatamente igual, né, do que a gente está tirando. Ela usa uma lente dessa forma. O exemplo do caso anterior é o nosso olho ou a máquina fotográfica. Fazem imagens menores do que a gente está vendo. Agora a gente vai colocar o objeto entre o anteprincipal e o foco. Ó, entre o anteprincipal e o foco. Fazer os raios notáveis, todo raio que vem paralelo, passa pelo foco. Todo raio que passa pelo centro óptico, passa reto. Agora a imagem se forma bem lá atrás e é bem maior que o objeto. Nós continuamos tendo uma imagem invertida, ela continua sendo real, então ela continua sendo uma imagem que tem que ser projetada em algum anteparo e ela continua, agora ela é maior. Um exemplo disso aqui é o projetor de slides ou até a projeção de filmes em tela de cinema, tá? Agora a gente coloca o objeto sobre o C. Sobre o C, nós temos o quê? Todo raio que vem paralelo passa pelo foco. Todo raio que passa pelo centro passa reto. Se a gente perceber, esses raios aqui são paralelos. Paralelos, eles não se encontram. Se eles não se encontram, a gente não tem formação de imagem. Então, ela é imprópria. Uma imagem imprópria, ou até, muitas vezes, a gente fala que a imagem se dá no infinito. Também pode aparecer essa observação, no infinito. Tá? Pode ser essas duas observações, imprópria ou no infinito. Agora a gente coloca o objeto bem próximo da lente, entre o foco e a nossa lente. O raio que vem paralelo passa pelo foco e o raio que passa pelo centro óptico passa reto. Se a gente olhar os raios aqui, os raios refratados, eles se abrem, eles não vão se encontrar. Então, é provável que o prolongamento desses raios se encontre. O prolongamento desses raios está se encontrando aqui, então forma uma imagem pelo prolongamento dos raios. A imagem formada pelo prolongamento dos raios é uma imagem virtual. Então, essa é a diferença entre uma imagem real e uma imagem virtual. A imagem real ela é formada pelos próprios raios refratados. E a imagem virtual ela é formada pelos raios, pelo prolongamento dos raios. Então, aqui nós temos uma imagem maior, virtual e direita. Pessoal, isso aqui é muito importante, porque a lente convergente, ela faz a imagem virtual maior, tá? Ela faz a imagem virtual maior. Porque a lente divergente, ela só vai fazer imagem, em qualquer posição que você colocar o objeto, ela vai fazer imagem virtual, direita e menor. Sempre. Sempre, sempre, sempre. O caso anterior aqui, nosso caso anterior, que é da lente convergente e imagem virtual, um exemplo é a lupa
Ou é a lupa ou a correção para hipermetropia ou astigmatia, hipermetropia, isso, e presbiopia, isso aí. E aqui, que eu já pulei, nosso slide. Aqui, pessoal, a lente divergente é para correção da miopia. Agora, a partezinha das fórmulas, pessoal. O que nós temos? O símbolo P é usado para a posição do objeto. É a distância que o objeto está da nossa lente. A letra O é a altura do objeto. F é a distância focal. E I é a altura da imagem e P' é a posição da imagem, é a distância que a imagem tem da nossa lente. Nós temos a equação de Gauss, que é a mesma usada nos espelhos, e nós temos a equação do aumento linear transversal, que é I sobre O ou menos P' sobre P. Essa equação aqui é uma equação muito boa, tá? A gente usa ela bastante, tanto em espelhos quanto em lentes. É uma equação que eu passei nos resumos para vocês já, e é uma equação muito útil. Ela faz a gente pular essas frações da equação de Gauss em alguns problemas, cortando o tempo de resolução de atividades. Então, pessoal, a análise de sinais das lentes. Se vocês tiverem uma lente convergente, vocês precisam usar o sinal de mais no foco. Então não é muito preocupante, porque o sinal de mais ele já é meio que automático. A lente divergente vocês têm que prestar atenção, porque vocês terão que colocar o sinal de menos. Se vocês sabem que é uma imagem real ou uma imagem virtual, vocês têm que cuidar o sinal. Imagem real vai ser sempre positiva, imagem virtual é negativa. O P', né, a posição dela. Já se vocês têm a imagem direita, o I é sempre positivo. Se a imagem é invertida, o I é sempre negativo. Então, fiquem bem atentos aos sinais. O que é bacana é essa partezinha aqui, ó. Tá? Se quiserem, pausem o vídeo, deem uma printada nessa partezinha aqui dos sinais, que é muito importante para vocês. Tá? Vamos fazer agora uma atividade. Vamos lá. Aqui, então. Não é essa aqui,